Eles estão discutindo uma coisa que é importante e que pode levar aí, em última instância, em última análise, a isso que o Madureira acabou de dizer, que é melar a Lava Jato, porque vão fazer recall de algumas delações. Quais são as delações que estão na mira? Tem uma que vai ser anulada, eu não consegui arrancar, nem com toda a insistência das minhas fontes do Ministério Público, qual é. O que eu consegui arrancar não é a do Delcídio e não é a do Sérgio Machado, que eram as duas principais suspeitas de serem as delações que o Janot resolveu anular. Não é nenhuma dessas, é uma de um delator menos vistoso, mas que vai ser anulada porque ficou provado no decorrer das investigações que não só o delator mentiu, como o fez deliberadamente para proteger algumas pessoas e incriminar outras. E isso vai levar à prisão dessa pessoa e ao agravamento da pena. Isso é bom que seja assim, tá? Eu acho que isso é salutar, é uma prova de que as delações estão em aprimoramento, de que elas não são o elixir para todos os problemas, não são a panaceia para resolver a corrupção no Brasil, mas também não podem ser placebo, né? Não podem ser ali uma coisa que você aceita e não surtem efeito porque não são efetivas. Então, eu acho que é bom que seja assim, que seja analisado caso a caso. Mas é bom que seja assim, seja analisado caso a caso dentro de réguas republicanas. Não que um recall generalizado seja feito para você enfraquecer o Instituto das Delações. E ela ir se reunir com o presidente na calada da noite, neste momento em que a sua equipe de transição já está preparando um recall amplo das delações, é tenebroso, é terrível, porque este Instituto das Delações é justamente o que está em xeque, o que está sendo alvejado nesse momento pelos políticos atingidos numa espécie de conluio entre PT, PMDB e PSDB, conta com a simpatia de alguns ministros do Supremo, entre eles o Gilmar Mendes, que já fez críticas bastante duras à delação premiada e tentou, no último julgamento do Supremo, fazer com que o judiciário tivesse um peso maior para arbitrar essas delações. Então, por tudo isso e mais um pouco, é horrível essa atitude da doutora Raquel Dodge. E vejam a explicação que ela deu para anular a reunião com o Gilmar, para cancelar. Ela disse que não atentou, que tinha um outro compromisso no horário, que é ridículo, demonstra, no mínimo, desorganização. Nada, né? Melhor não falar nada. E a outra coisa é que ela não tinha atentado também para o tema da reunião, que por se tratar de uma questão institucional, é melhor ela fazê-lo depois de tomar posse. Quer dizer, tá enfiando os pés pelas mãos antes de assumir. Diga, Andreas. Outra coisa, ainda que ela quisesse se encontrar inadequadamente com o Temer ontem, ela tinha a obrigação, ainda que, conforme ambas as partes dizem, ainda que o encontro tivesse sido marcado em cima da hora, ela tinha de avisar ao Janot, tá? Do ponto de vista institucional e moral. Ela tinha de ter avisado ao Janot que se encontraria com o presidente. Ela só o fez hoje de manhã, às 10 horas da manhã, em decorrência do furo da Andréa Sadi e de todo o estardalhaço justo decorrente desse episódio. São posturas que a gente espera de alguém que tenha o currículo que ela tem. Sobre o recall de delações... eu sei que você também separa, você deixou isso bem claro, mas eu quero bater nessa tecla. Vamos separar as coisas. Que ela se comporte assim, bota em suspeição, ou pode botar em suspeição, algo que é urgente. Esse recall, caso a caso, não de todos, né? Nós vamos pegar todas as delações, botar na mesa e abri-las, porque aí sim seria dilapidar o patrimônio da Lava Jato. Mas algumas delas precisam sim ser revistas. Algumas delas têm de ser anuladas. Não é à toa que a Polícia Federal tem, por exemplo, no caso do Sérgio Machado, indicado material insuficiente. Em outros casos, há material conflitante. Os delatores falam cada um uma coisa. E aí o investigador precisa escolher uma. Não precisa. Ele não precisa escolher, ele precisa entender que se há 3 pessoas falando coisas divergentes de uma mesma delação,
2 deles estão mentindo, talvez os 3. Então essas delações não têm validade. É assim que precisa ser entendido o negócio. A delação premiada não configura prova em si. É um erro grave isso, é ponto de partida para a investigação. Ou a gente deixa isso muito claro, bota essa bola no chão e desenvolve a partir daí, porque sim, o Instituto está em desenvolvimento, está em teste, e é muito complicado, não tem jeito, mas é muito complicado que ele esteja em teste num momento grave como esse e destruindo reputações eventualmente injustamente. É preciso ter calma. Eu questionei isso que você falou, tá? Sobre as contradições de 2 ou 3 delatores. Tem um caso conhecido, que é o inquérito do Palocci, em que o Fernando Baiano, o Alberto Youssef e o Paulo Roberto dão versões diferentes sobre o mesmo fato. Este não deve ser um fator considerado para anulação de acordo com o Ministério Público e de acordo com uma maioria dos ministros do Supremo. Por quê? Eles avaliam que, assim como numa cena de cinema ou numa cena em que cada narrador tem um ângulo de visão, cada narrador tem uma participação nos fatos, não necessariamente isso configura má-fé, não necessariamente isso configura mentira. É o fato de você saber uma parte só da história. Isso acontece, por exemplo, em delações que envolvem muitos colaboradores, como a da Odebrecht. É natural, de acordo com o entendimento tanto do Ministério Público quanto de uma certa maioria que existe ali no Supremo, que haja versões, se não conflitantes, mas ao menos que tenham pequenas contradições, porque um gerente não tem o mesmo nível de conhecimento do crime do Marcelo Odebrecht, por exemplo. O que você acha disso tudo, Madu? Você acha que é só uma desculpa para melar tudo? Eu estou observando o seguinte, Vera e Andreasa, Patrícia, se vocês concordam comigo, de uns dias para cá, de umas semanas para cá, está se aprofundando um descompasso entre o Ministério Público e a Polícia Federal, que, a meu ver, até então vinham trabalhando com uma certa sintonia. Aí teve aquelas discussões da remoção do superintendente, da ELO, né? E, enfim, ficou, sai, não sai, vai trocar, não vai trocar. E o que a gente começou a ver é a Polícia Federal desqualificar algumas das investigações feitas pelo Ministério Público. Então você vê aí um certo descompasso entre os dois. Eu acho que isso é mais um sinal, né? Eu estou vendo, desde do dia 2 para cá, um acirramento do movimento, digamos assim, abafa a Lava Jato contra a Lava Jato. Uma reação forte, né, desse Brasil antigo, desse Brasil aí retrógrado, né, da classe política absolutamente comprometida com os de mais nefasto, de mais contra a sociedade brasileira, que não vão entregar o osso fácil, e eles agora, mais que mobilizados, eles estão articulados e agindo articuladamente. Né? Então, todos esses movimentos, Raquel Dodge, primeiro começou no domingo, aquele jantar esquisitíssimo, né? Aquela pizza lá que era claramente devia ser uma pizza do Gilmar Mendes com o presidente da República, Márcio Moreira Franco. Aí você tem, depois a Raquel Dodge, nessa visita também absolutamente inconveniente, para dizer o mínimo, ao presidente. Aí você tem hoje toda essa movimentação, essa discussão de recall. Eu sou um pouco diferente, eu acho que nessas questões, como quando você vai operar um tumor, um câncer. Quando você opera um tumor, um câncer, você tira tecido bom também, por segurança. É melhor errar por excesso do que por exagero, do que por limitação. Eu não estou nem aí para eventuais injustiças que tenham cometido, que no atacado você vai mudar estruturalmente o Brasil. Sinceramente, não estou nem aí. E me desculpe, Andreasa, eu acho que ele tem até razão, mas o meu coração e assim, olhando historicamente os movimentos, né, da humanidade, eu acho que é assim que tem que ser. Me desculpe. Eu acho que um homem público... Mas, Madu... Desculpa, pode falar, André. É só porque não é o teu caso, né? Pelo menos até agora não tem sido assim, mas esse é um discurso jacobino, né, Madu? Vamos cortar as cabeças e depois a gente... mas, sabe, a gente tem que ter algum cuidado com os elementos institucionais, né, Madu? Assim, com a lei, com
Estado de Direito. Hoje em dia, falar de Estado de Direito, parece que você vira inimigo. Esse discurso, vamos sair cortando a cabeça de todo mundo, é complicado, sabe? Você vai errar. Se a gente identifica que alguma... Você vai cometer eventuais injustiças. A gente identifica... Você tem razão. Mas paciência. É do jogo. Andreasa, eu acho o seguinte... Não dá para ser assim. Não, eu acho o seguinte, eu acho que... essas pessoas que são homens públicos se lançaram na vida pública sabendo que estão sujeitos ao escrutínio público, né? Uma vez que se candidataram, foram eleitos, exercem mandatos, etc. Eles contaram, como a gente vê, com uma rede aí de apoio financeiro para se eleger que misturava muito o que era apenas apoio financeiro para se eleger e o que era uma compra de apoio futuro pelo que eles poderiam desempenhar como homens públicos nos cargos aos quais, para os quais foram eleitos. Então, eu acho que isso e esse tipo de atuação, e essa forma como eles fizeram política ao longo dos últimos anos, os coloca necessariamente sob a mira da lei. Eles têm que prestar contas. E se mais para frente, se chegar à conclusão de que alguns deles são inocentes, como até eu vou falar mais agora, daqui a pouco, uma informação, que sejam absolvidos. A reputação, eu acho que a gente não tem que se preocupar tanto, porque eles são homens públicos e diz o ditado muito famoso aí no Rio, se você não quer brincar, não desce pro play, não é isso? Então, homens públicos têm que estar, sim, sujeitos a um escrutínio público que tem que ser mais aberto do que as pessoas. Eles já têm foro privilegiado, Andreasa. Eles já têm uma série de benefícios que lhes garante uma condição melhor de ser julgados. Sabe qual é o problema, Vera? Sabe qual é o problema? É que esse tipo de mergulhar nesse tipo de caminho, né? Vamos botar todo mundo na lama igualmente e depois a gente vê o que sobra, depende de alguém que os coloque na lama. E aí você estabelece um elemento individual que é aquele que pode fazer isso seletivamente. E nós temos visto isso no Brasil. Não é individual, então, isso é a lei que determina quem pode fazer isso. Você corta a cabeça de um monte de pessoas, difamas todas, bota todo mundo na lama, entendeu? Em benefício de projetos pessoais, certo? E depois, lá na frente, a justiça mostra que você foi injusto com fulano ou cicrano, e fulano e cicrano já têm a carreira, a vida destruída. Então, são homens públicos também, mas são cidadãos. A gente precisa investigar caso a caso. O Ministério Público agora tem a obrigação de apresentar denúncias caso a caso e provar aquilo que... Não está. Tem gente que tem a reputação destruída antes de haver sequer uma denúncia. E aí chega lá na frente e descobre-se que não havia nada contra aquela pessoa. Qual é a alternativa a isso? É simplesmente não investigar? Vamos ouvir. Não vazar. Não vazar, investigar, não é mas não vazar. Andreasa, é o sigilo. Não, sigilo não. Eu sou contra sigilo de investigação. Não, sou totalmente contra sigilo de investigação de homens e mulheres públicos. Vamos ouvir o Madureira? Totalmente contra. Vazando seletivamente, destruindo reputações. Vamos ouvir o Madureira. Vai lá, Madu. Eu admiro a severidade do Andreasa, mas, na minha opinião, até papo de editor, né? Isso era 3 capítulos atrás, Andreasa. O ponto ao que chegamos no Brasil é absolutamente... É uma coisa assim ímpar na história da República, entendeu? E na verdade, eu estou muito mais preocupado com os bilhões que estão desempregados, os bilhões que vão procurar assistência nos postos de saúde e não encontram, entendeu? Com a situação descalabro que o país está. Eu estou andando para esses indivíduos aí que estão preocupados com a reputação deles, porque a reputação eles não estão preocupados, né? Porcaria nenhuma, quer saber? Madureira, esse seu discurso é fácil, Madureira. Não, esse seu discurso é fácil. Você faz esse discurso como candidato e sobe no palanque para defender uma candidatura. Isso é o seguinte, hoje é o Michel Temer, hoje é um político, amanhã pode ser você. Entendeu? Amanhã pode ser você vítima de difamação, sem injustiça. Tem que tomar cuidado com esse jacobinismo. Tá riquíssimo o debate, mas assim, só pra gente conseguir um por vez. Tá riquíssimo o debate, mas vai lá, Vera. Trazendo a valor presente, a França com revolução, guilhotina, Robespierre, dançou e tudo. Trazendo a valor presente, a França está melhor que o Brasil. Não, mas não é só por isso. Não. Eu acho...
Eu acho que a gente está misturando estação aqui, gente. Uma coisa são as filas nos postos de saúde. Tudo bem, eu sei que o dinheiro que é desviado da... Calma, Madu. Vamos por partes. É que não dá para ser assim, porque uma coisa são os problemas todos do Brasil que ninguém ignora e ninguém cego para eles. A outra coisa é que realmente existem leis, mas eu acho que dentro das leis que existem está se cumprindo sim o rito. O sigilo das investigações está sendo retirado de maneira clara, pública, pelo Supremo Tribunal Federal, pela Justiça Federal em Curitiba. Está sendo levantado o sigilo, não há sigilo. E isso é uma das grandes maravilhas da Lava Jato, tem que ser aplaudido. Abaixa o sigilo de investigação. Para que sigilo de investigação? Se os caras já têm foro privilegiado, vamos fazer sigilo de investigação na investigação do Triplex? Nós vamos pôr sob sigilo a investigação do sítio do Lula? Não, não vamos, ninguém quer isso. A gente vai pôr sob sigilo a Lava Jato? Claro que não. Um dos grandes ganhos institucionais do Brasil é o fim dessa coisa chamada sigilo de investigação, segredo de justiça, que só serve para preservar as pessoas. Vera. Não é seletivo. Não é seletivo. É a regra. A quebra do sigilo do segredo de investigação é regra. Todos os processos estão sem segredo de justiça. Vai você, Andreasa. Não necessariamente. A não ser quando tem algum fato... É regra. A justiça pode determinar que o sigilo seja mantido. Evidentemente que pode, e há muitos casos assim. É claro, mas a regra tem sido ser aberto. A exceção tem sido ser segredo na Lava Jato. A regra permite que se abra o sigilo. Eu não estou falando de regra enquanto lei, Andreasa, você entendeu, né? Eu estou falando de regra enquanto a maioria dos casos. Sim, em termos de prática. Isso. Em termos de prática, tá? Então é o seguinte, anterior a isso, a apresentação do sigilo, a quebra do sigilo, a divulgação do conteúdo da investigação, nós temos, por regra, aí sim, o vazamento dessas informações. E o vazamento de modo seletivo. Esse é um ponto muito importante sobre o qual eu tenho falado aqui. É aí, com base nessa seletividade, que você arruina reputações. Foi o vazamento seletivo da delação dos Batista que fez com que, por muito tempo, o Lula ficasse fora do noticiário e se beneficiasse politicamente disso. Foi vazamento seletivo a conversa do Lula? É a área que eu me interessa, é o seguinte. O vazamento seletivo acaba funcionando dos dois lados. Vai, Madu. O problema, assim, na prática não é assim. Na prática não é assim. A justiça brasileira, ela é iníqua. Ela só funciona para quem tem dinheiro para pagar bons advogados. Né? Essa que é a verdade. A mulher do seu Sérgio Cabral está em casa, enquanto tem milhares de detentas no Brasil que também têm filhos e não tem esse benefício. Quer dizer, que justiça é essa? Andreasa, tanto não é seletivo que vazou... Esse argumento, Madureira. Eu não estou entendendo esse argumento. Toda vez que a gente falar alguma coisa assim, você vai alegar as criancinhas pobres do Brasil? Não dá para debater. Toda vez que a gente falar alguma coisa aqui, você vai puxar a criancinha pobre do Brasil. Isso que você está falando não vale porque tem criancinha passando fome na rua? Não dá, né, Madu? Nós estamos analisando aqui, um cenário mais complexo do que esse, né, Madu? No Brasil, a justiça tem milhões de falhas, inclusive essa questão de você liberar informações, e você acaba liberando informações para tudo quanto é lado. Eu concordo com você que beneficiou altamente o Lula essa delação premiada do Joés, esse troço todo. É verdade. Mas, Andreasa, vazamento seletivo, vazou a delação do Joesley, mas também vazou a delação do Delcídio, que dizia que o Lula mandou comprar o silêncio do Cerveró. Vazou a delação do Joesley, mas vazaram também todos os áudios do Lula naquelas conversas altamente comprometedoras, inclusive a da Dilma, do Bessias com o papel. Não estou entendendo onde é seletivo. E aquele vazamento, que não foi vazamento, o Sérgio Moro deliberadamente soltou aquele material. São coisas diferentes. O vazamento da delação do Delcídio teve um impacto político tremendo e agora essa delação está em questão. Mas está em questão dentro desse pacote para se poupar todo mundo, né? Os dois lados. Porque a do Sérgio Machado atinge o PMDB e a do Delcídio atinge o PT. Então,
o Sérgio Machado também serve para é a mesma coisa. É claro que a lambança dessas delações, o modo péssimo com que elas foram feitas, tratadas e homologadas, é evidente que elas beneficiam alguns políticos hoje, né? A possível anulação ou recall delas. Mas isso não exclui, não elimina o fato de que elas na origem foram pessimamente feitas. E que nós temos um problema disso. No modo como as delações são feitas. Eu não tenho certeza disso, eu não sei o quanto foram mal feitas ou o quanto a gente está comprando pelo valor de face um discurso que está muito em voga entre os políticos e os chamados garantistas do Supremo. Por quê? Porque o Delcídio pode não ter apresentado o papel? Pode. Mas ele falou, foi negociada a escolha do Marcelo Naval para o STJ para conseguir habeas corpus para o pessoal da Odebrecht. O pessoal da Odebrecht foi lá depois e corroborou isso nos seus depoimentos. Existe uma coisa que é prova de corroboração. E aí, não vai ser aceita? Claro que tem que ser aceita. Se tem 2 delatores falando a mesma coisa, isso já é um indício a mais. Então, eu não sei até que ponto elas foram mal feitas ou a gente está se deixando contagiar por um discurso que é muito do interesse dos políticos. Andreasa, você está sendo jacobino ao falar. Eu acho que a gente tem material suficiente. A gente tem material suficiente na mesa para formar opinião independentemente do zum de políticos, né, Vera? Claro. A gente lê, esse material está disponível. Quer dizer, muitas vezes, infelizmente, a minha opinião coincide com os interesses de políticos que eu abomino. Não estou falando da sua. A minha também coincide às vezes, mas é que eu estou dizendo que esse discurso ganhou um relevo nos últimos tempos e a gente não sabe exatamente se as delações são tão toscas assim, porque tem toda uma investigação posterior que a gente não acompanha na minúcia, a gente não acompanha no detalhe. Hoje eu fui atrás. E aí, quais são essas que vocês querem anular? Do Delcídio tá? Eles próprios disseram, não, do Delcídio não tá. Por quê? Porque foi corroborada pela Marcelo Odebrecht, foi corroborada por aquele outro Cláudio Melo da Odebrecht. Então, a gente tem que ir atrás. Cadê as diligências? Nosso papel como imprensa é cobrar. Eu acho que esse recall talvez seja importante para separar esse joio e esse trigo. Ô, Madu, vai você. Não, eu acho que agora tem que chamar um comercial e uma rodada de chá para camomila para todo mundo, não é não? Não, vamos sim. Aliás, dá para entender, né, Reginaldo? O Andreasa vai no uísque, eu vou ficar de camomila. Vamos acalmar. Dá para entender, né, Reginaldo? Não, eu já tô virado no uísque. Por que o 3 em 1 cresce a cada dia, né? Audiência, belas análises, mas esse assunto é muito importante, gente. É muito importante. Eu acho que a gente não pode demonizar as delações, gente. Se não fosse delação premiada, o Lula não seria réu em nenhuma ação. Começa daí. Agora, Vera, nós aqui temos que defender a delação premiada. E uma das formas de defender é questionar o eventual, não é sempre, não é geral, o eventual mau uso delas. Né? É nós explicarmos para o nosso ouvinte também o que é, pelo menos como surgiu no mundo, não foi invenção brasileira. Funciona assim na Europa e nos Estados Unidos. O que é delação premiada? Ela é ponto de partida para uma investigação. Em si, não tem valor probatório. Nós estamos aprimorando um instituto aqui no Brasil, na prática, né? Não dá para ser diferente, e o nosso papel é questionar sim, questionar, e nós fazemos isso todos aqui, todos nós fazemos isso. E é muito importante que façamos. Claro.